Queridas irmãs, queridos irmãos, o amor e a paz da parte de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. Que esse sol da Galileia possa nos inspirar nessa tarde, para que, direcionando nestes instantes as nossas consciências a Ele, possamos mais uma vez colher esse calor que aquece as nossas almas, alimentando essa chama viva que existe em nossos corações e que tanto anseia pela presença viva do Mestre Jesus, por andarmos em sintonia, as nossas consciências com a consciência cósmica que nos gerou, em sintonia com essa matriz amorosa, que é nosso Pai Celestial. Então, a nossa rogativa de que Jesus possa nos inspirar para que pensemos juntos acerca dessa cena memorável, registrada por Lucas e por outros evangelistas também, como João, em que nós vamos encontrar a exortação, o convite de Jesus, dizendo-nos: porfiai pela porta estreita, entrai, passai pelo caminho estreito, pois larga é a porta da perdição. Nós gostaríamos, pelo convite em que essa exortação nos dirige, a refletirmos sobre a liberdade, de passarmos um pouco, fazermos um breve percurso por alguns eventos que nos levam a refletirmos justamente sobre essa necessidade de decisão com a qual nós nos deparamos muitas vezes na nossa jornada evolutiva. Lembramos especialmente do século XX, que terá uma marca notável, que seja as duas grandes guerras que, na perspectiva de Eric Hobsbawm, nobre historiador inglês, foi, na verdade, uma única grande guerra com um intervalo para que aquelas potências pudessem se rearmamentar e assim conduzirem aquela que foi a maior mancha de sangue da história da humanidade recente. Patrocinados por uma razão instrumentalista, o materialismo foi capaz de levar o homem à destruição do próprio homem em escalas jamais vistas no orbe terrestre. E naquelas páginas que marcaram a nossa história, recordamos especialmente de algumas cenas dolorosas, um tanto quanto indesejáveis, que sejam os campos de concentração, locais reservados a pessoas que eram vistas como um erro da criação. Segregados ali, homens e mulheres eram levados a esses campos de extermínio, a serem escravizados, a serem violentados, subjugados, e experimentaram ali judeus, comunistas, homossexuais e toda espécie de ser humano que fugia à dita espécie ariana, ou seja, aquele molde que era tido pelos nazistas como um molde ideal de ser humano. Todas essas pessoas experimentaram ali dores intensas em suas almas, em seus corpos físicos, que os acompanham para além do túmulo. Uma figura nos chama a atenção, um psicólogo, um psiquiatra austríaco, pai da logoterapia, de nome Viktor Frankl, que também, tendo sido separado da sua família, durante alguns anos irá habitar alguns campos de concentrações, passando por mais de um, inclusive, onde ele, escravizado, teve que lidar com situações como aquelas de ter de trabalhar no gelo, ter de trabalhar no frio abaixo de 0 graus Celsius, muitas vezes com roupas finíssimas, algumas vezes sem calçado, tendo os seus pés queimados pela neve, passando fome, frio, percebendo ou vendo amigos queridos com os quais já criara algum vínculo, morrendo. A saudade que gritava em seu peito da sua amada esposa, da sua filhinha. E ainda assim, em meio a essas circunstâncias, Viktor Frankl será capaz de dizer: tudo pode ser retirado do ser humano, os seus bens materiais, a sua honra, a sua família, menos a liberdade que ele detém de escolher qual atitude
qual atitude assumirá em cada uma das circunstâncias da sua vida. Dando-nos, assim, aquele que é o caráter existencialista da sua filosofia, que mais tarde será também a sua psicologia, a sua forma de compreensão do ser humano e o seu instrumento para cuidar e tratar desse mesmo humano, o caráter existencial de liberdade absoluta que a criatura humana experimenta, no sentido de que somos senhores capazes de decidirmos que ações tomamos em cada uma das cenas da nossa vida. Viktor Frankl irá refletir sobre o caráter ou a característica essencial da ontologia humana, isto é, da condição humana, dizendo-nos, de maneira reflexiva, o que é o ser humano. O ser humano é aquele que é capaz de criar as câmeras de gás para exterminar os seus semelhantes. Mas o ser humano também é aquele que é capaz de adentrar a essas mesmas câmeras de gás, trazendo nos lábios uma oração e no coração a compaixão por aqueles que amam a destruição. Viktor Frankl, enfim, nos leva a nos depararmos com essa inquietante e desafiadora condição humana, de que somos livres para escolhermos. E para pensarmos um pouco acerca dessa escolha a que Jesus nos convida, por caminharmos em direção à porta estreita, ao caminho estreito, nós gostaríamos de voltar a nossa atenção para um texto que é escrito e que nos é registrado pelas mãos abençoadas de nosso querido Francisco Cândido Xavier, pela inspiração do benfeitor Emmanuel, lá no livro Ceifa de Luz, capítulo 12, intitulado de A Senda Estreita. Ali, Emmanuel irá comentar esse versículo 24 do capítulo 13 de Lucas, dizendo-nos: não te aconselhes com a facilidade humana para a solução dos problemas que te inquietam a alma. Muitas vezes, diante dos desafios que a vida nos reserva, nós somos aqueles dos adeptos do menor esforço, das soluções fáceis, das soluções que não exijam de nós essa renúncia, esse sacrifício, como bem foi mencionado aqui, é exemplo do testemunho que Alcione irá nos trazer, também através de Emmanuel, pela psicografia de nosso querido Francisco Cândido Xavier, nos mostrando a grandeza e o poder de transcendência que dá, ou que é reservado à criatura que aprende a bem imolar-se, a bem sacrificar-se, em favor do amor, em favor daquilo que Jesus irá dizer, muito inspirado a Maria de Magdala, ser o caminho que cabe a cada um de nós nessa nossa jornada terrena, de aprendermos a nos gastarmos verdadeiramente, à maneira de uma vela que consome-se para que a luz possa existir. Nos sacrifícios do convívio com o diferente, nos sacrifícios da renúncia através do trabalho em favor da humanidade, em favor de algum bem, da promoção da mensagem de um Consolador prometido, quando conseguimos verdadeiramente internalizando essa mensagem através da exemplificação, contribuir para que outras pessoas, olhando a nossa existência, possam ler páginas vivas do Evangelho de nosso Senhor Jesus. Nesse sentido, nos diz Emmanuel, realização pede trabalho e conquista pede luta. Exige luta. É necessário trabalharmos, é necessário lutarmos o bom combate a que nos convida também nosso Senhor Jesus, através, inspirando nosso apóstolo e querido irmão Paulo de Tarso, a nos exortar para esse desafio de combatermos o bom combate interior. A transformação moral que irá nos legar, de fato, um porvir, um horizonte mais amplo, um porvir de possibilidades maiores, de experimentarmos e sentirmos de maneira mais nítida, de maneira mais perceptível, os aromas do amor de Jesus, que, à maneira de uma fonte viva, jorram de maneira generosa e incessante às criaturas, mas que ainda muito limitados que somos e estamos, muitas vezes somos incapazes de perceber os perfumes que nos rodeiam, nos convidando ao exercício e a uma vivência mais plena, porque agora em sintonia com os perfumes amorosos de nosso Senhor Jesus. Emmanuel nos fala, portanto, de uma cena que pode ser muito bem ilustrada, lembrando aqui uma outra obra belíssima de nosso querido benfeitor, lá em Paulo e Estevão,
Quando nos relembrando da trajetória do apóstolo dos gentios, nós vamos encontrar Saulo em um momento de profunda dor, depois de ter que testemunhar a rejeição do seu próprio pai, a incompreensão de amigos queridos que nas horas de glória o acompanhavam, o aplaudiam e o louvavam como um nobre triunfador, agora o rejeitavam, o apedrejavam. E diante da dor, daquela incompreensão, do desamparo, do desapego, Saulo roga a Deus, em uma prece muito comovente e sentida, buscando no alto o recurso de que necessitava, o socorro que carecia, e recebe a visita amiga de dois espíritos muito queridos, que são Estevão e Abigail. E nessa ocasião, Abigail traz uma reflexão também muito inquietante a Paulo, fazendo-o recordar de que nosso Senhor Jesus também, nas paisagens da sua vida, naqueles instantes de testemunho mais intensos, não encontrou nos amigos a quem se dedicara no convívio da intimidade como nenhum outro, aos quais sacrificara dotes valiosos da sua boa vontade, da sua disponibilidade, dos seus esclarecimentos. Esses amigos, na hora bendita, na hora certa, fugiram ao seu convívio, restando poucos ali que permaneciam junto a ele. Se Jesus, o Cristo vivo, não pôde contar com a compreensão de todos, com que direito nós exigiríamos também, por nossa vez, a aceitação, o amor, a compreensão de todas as pessoas? Assim, o benfeitor nos leva a pensar sobre essa característica que ainda está presente em muitos dos nossos corações. Freud vai falar sobre isso, nos lembrando a figura de um bebê. Figura muito infantil da criança, que sem recursos ainda para compreender as sutilezas da vida e os desafios que são inerentes a ela, muitas vezes quer impor a sua vontade aos demais. Assim, nós, mesmo chegando à fase adulta, muitas vezes nos comportamos à maneira de crianças, que queremos exigir das outras pessoas a compreensão, a cota de consideração, o amor, sem nos dedicarmos a esse exercício de sacrifício, de conquistarmos o amor do outro através da doação do nosso próprio amor. Em uma cena belíssima, nós recordamos, registrada pelo querido Humberto Campos no livro Boa Nova, nós vamos encontrar Maria de Magdala em um diálogo também muito íntimo e comovente com nosso Senhor Jesus, em que o Cristo diz a ela: Maria, é preciso aprendermos a viver bem, e viver bem é aprender a imolarmos-nos. Depois desse convite feito por nosso Senhor Jesus, Maria de Magdala também, em um instante, à maneira de Paulo de Tarso, em que experimentava a dor e o desafio de ver-se desamparada e incompreendida, quando, a partir da partida do Mestre Jesus para a verdadeira vida, ela, então, ansiava também a caminhar junto com os apóstolos e os discípulos para disseminar a mensagem do Mestre, para difundir a Boa Nova. No entanto, aqueles homens, recordando o seu passado, optam por negar a ela essa oportunidade de que ela continuasse junto ao grupo. Maria, nesse instante, experimenta o seu calvário, aprende ali a sacrificar-se, porque é a partir desse momento que ela irá dedicar-se aos muitos leprosos com os quais ela encontrou, cuidando de suas feridas físicas e, ao falar sobre a vida do Mestre amado, irá também tratar das feridas espirituais daqueles espíritos. De modo que, nos últimos instantes da sua vida no corpo físico, Maria de Magdala irá perceber aquela beleza que lhe caracterizava o corpo físico, destituindo-se e transmutando-se em feridas, em podridão, e aquela beleza física esvaindo-se, tão perecível que é todas as ilusões da matéria, de modo que Maria de Magdala encontrará na dor suprema da lepra que consumirá o seu corpo o cadinho purificador para o seu espírito. Tão assim o é que, quando ela retorna ao mundo espiritual, irá encontrar Jesus a dizer-lhe: Maria, aprendestes a sacrificar-se, cruzaste a porta estreita, seja bem-vinda, eu te aguardo. E acolhida pelo Cristo vivo,
no seu retorno à pátria espiritual, Maria de Magdala é para nós também esse exemplo, esse testemunho de alguém que conseguiu, na peregrinação pelo deserto da vida, fazer a escolha certa pela porta estreita. Emmanuel continua a mensagem dizendo-nos: muitos jornadeiros no mundo, na larga avenida dos prazeres efêmeros, esbarram no cipoal do lodo ou da intemperança, do tédio ou da intemperança. Quando não, sucumbem sob as farpas do crime. Muitos preferem a estrada agradável dos caprichos pessoais, atendidos e assim caem, desavisados, nos fojos de tenebrosos enganos. Quando não, se despenham em precipícios de tardio arrependimento. Emmanuel nos traz, então, mais uma vez, um alerta, uma mensagem que não serve para que nos entreguemos de maneira masoquista à culpa, à lamentação ou à justificativa, que a benfeitora Joana de Ângeles irá nos dizer serem as 3 fugas conscienciais mais comuns à criatura reencarnada na Terra. Quando pretendemos, diante dos nossos erros, fracassos, quedas pelo caminho, trazer alguma justificativa que torne compreensível e coerente termos caído, ou ainda lamentarmos a nossa sorte, lamentarmos as condições ambientais nas quais estávamos, as contingências com as quais nos deparamos, para que assim possamos tornar compreensível aquele erro do caminho, ou ainda nos entregamos aquele que é o pássaro negro da psique humana, a nascente de muitas dos adoecimentos que experimentamos no ponto de vista ou na dimensão psicológica, na dimensão emocional, que é a culpa. Quando, de maneira masoquista, sentindo um certo prazer, uma certa satisfação na dor, nos infligimos, agora não mais com aqueles chicotes de outra época, mas sim através dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos de remorso, notando uma agressividade violenta contra a nossa própria consciência. Estamos, nesses momentos, também fugindo ao convite que nosso Senhor Jesus nos faz para repararmos, para caminharmos em sua direção, sem nos entregarmos a essas fugas que nos desviam da rota bendita de irmos em direção ao Mestre, mas sim cuidando de direcionar a nossa energia, a nossa atenção, agora sim, ao caminho correto, à porta estreita. Nesse sentido, o benfeitor nos alerta sobre o necessário esforço que devemos fazer, não para, num movimento também de autocomiseração comum a muitas criaturas reencarnadas na Terra, nos entregarmos a uma condição de coitadismo, onde nos percebemos seres evidentemente muito imperfeitos, mas nos autodeclaramos seres incapazes, infringindo assim a capacidade da inteligência divina de criar criaturas que sejam portadoras de seu divino amor. De forma que, evidentemente, um Deus amoroso nada se incomodará com isso, mas de forma que esse tipo de pensamento, crença ou regra que adotamos para a nossa existência pode representar, de alguma sorte, de alguma maneira, até uma ofensa à divindade. É como se estivéssemos dizendo: olha só, Deus, você criou uma obra absolutamente incapaz, uma obra absolutamente inútil, que não serve para nada. E vejamos que se o Deus que a doutrina espírita nos apresenta é um Deus de inteligência suprema, perfeição absoluta e infinita, é óbvio que todas as suas criaturas trazemos em nosso íntimo a sua identidade, a sua insígnia, aquilo que caracteriza-nos enquanto obras criadas por esse Deus amoroso, que é a potência, a capacidade que todos nós trazemos de também amarmos, de também, como o Espírito Lázaro irá nos dizer lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala-nos que Deus não aceita um esboço imperfeito de sua obra, daí porque condena a criatura humana a sua fatalidade última, que é de sermos seres relativamente perfeitos e absolutamente felizes, ainda que para isso temos uma grande jornada guiados pela lei do progresso, que irá nos levar em direção, através das muitas portas estreitas, até um momento de culminância maior,
em que, em comunhão com Deus, conheceremos a Ele como somos por Ele conhecidos. Nesse designato, que é o único, inclusive, que limita a liberdade humana, é a única condição a qual nenhum de nós poderá escapar, é o único limitador do nosso livre-arbítrio, porque por mais que nos esforcemos, por mais que nos dediquemos de maneira rebelde e refratários que muitas vezes ainda somos ao amor de Deus, nenhum de nós conseguirá verdadeiramente se apartar da consciência cósmica que nos gerou. Mas dia menos dia, todos nós dobramos os nossos joelhos e nos dirigimos a esse nosso Pai através da irresistível atração e saudade que sentimos de caminharmos agora sim na presença desse divino amor. É por isso que Emmanuel continua nessa mensagem nos dizendo: o nosso dever é a nossa escola. É no dever retamente cumprido, nas obrigações diárias, não apenas profissionais, como Lázaro também vai nos dizer em um livro, Evangelho segundo o Espiritismo, nesse texto intitulado de O Dever. O dever diz respeito a uma dimensão íntima da criatura, onde esta não pode contar com os aplausos como um reforço positivo para suas ações, nem também com a censura e com a crítica, como uma punição para aquelas suas deliberações. De modo que é aí a instância mais desafiadora para fazermos bem as escolhas devidas pela porta estreita. É na dimensão do dever íntimo, do dever moral, onde não apenas os nossos gestos e o nosso comportamento público recebem a nossa atenção especial e o nosso desejo de que estejamos alinhados com a boa nova de nosso Senhor Jesus, mas, sobretudo, os nossos pensamentos, as nossas emoções, aqueles eventos que estão privados, aqueles eventos que acontecem sob a nossa pele. São nesses eventos, é nessa dimensão em que se opera o dever retamente cumprido, pois é aí que gestaremos verdadeiramente, à maneira de Paulo de Tarso, o novo homem. É aí, nessa dimensão, que conseguiremos dar o alicerce para que a casa do reino de Deus seja construída em nossos espíritos. É aí a rocha que devemos, ou sobre a qual devemos, edificar esse reino dos céus anunciado por Jesus. É trabalhando no cadinho íntimo das nossas emoções, dos nossos pensamentos, aceitando a multiplicidade de expressões e a diversidade com a qual eles se manifestam ainda em nós, seres extremamente limitados, mas escolhendo nutrir e alimentar aqueles que estejam, sim, alinhados com nosso Senhor Jesus, com o propósito amoroso de nosso Senhor Jesus, melhor dizendo. É por isso que Emmanuel também continua dizendo: a senda estreita a que se refere Jesus é a fidelidade que nos cabe manter limpa e constante no culto às obrigações assumidas diante do bem eterno. Vejamos que interessante, porque aqui Emmanuel nos faz recordar do verdadeiro caráter da fé. Fé é muito mais do que apenas a crença expressa em uma determinada religião, uma determinada crença ou filosofia, tem a ver justamente com um movimento de conexão, de consciência a consciência. Nesse sentido, fé em Deus significa, sobretudo, mantermos uma fidelidade ao divino, uma fidelidade às suas leis. É o que irá nos dizer, por exemplo, um grande filósofo, pedagogo e educador brasileiro, Humberto Holden, quando ele vai nos resgatar esse verdadeiro sentido da fé, nos dizendo que a fé vem do latim fidelis, que tem a ver, ou que é o radical também da mesma palavra fidelidade. Carecendo a criatura, então, fazer esse movimento de alinhamento da sua consciência às leis que regem o universo e que são, essencialmente, por natureza, leis amorosas. De forma que sempre que nos afastamos de atitudes amorosas, seja na dimensão íntima dos nossos corações, das nossas consciências, ou também através dos comportamentos, da forma como nos relacionamos com as outras pessoas, das atitudes que temos diante dos outros, seja na dimensão familiar, seja no nosso trabalho, aqueles que ainda estão no movimento no meio acadêmico, em qualquer que seja o estágio, ou a cena, ou a paisagem da nossa vida, quando nós optamos, escolhemos voluntariamente, lembrando de Victor Frankl, livres que somos, um determinado comportamento, aí também temos uma oportunidade sagrada para, testemunhando a Jesus, escolhermos a porta estreita, adotando assim comportamentos que expressem a amorosidade. Um grande erro de nós, espíritos que estamos agora nos candidatando a discípulos de Jesus,
e nos esforçando verdadeiramente por caminharmos, agora sim, iluminados pelas suas pegadas luminosas pelo deserto existencial, é acreditarmos que por ainda sentirmos e termos pensamentos que evidenciam as muitas imperfeições que trazemos, nós devemos agir de acordo com eles. O desafio, Joana de Ângeles irá nos dizer, nos esclarecendo, é da criatura, mesmo percebendo a raiva, o rancor, o ódio, a culpa, por diversas vezes, gritando alto na sua intimidade, adotar voluntariamente comportamentos que expressem o extremo oposto, que seria o amor que Jesus nos apresenta. Assim, não estaremos adotando uma postura de hipocrisia, porque essa escolha nascerá de uma vontade sincera de caminharmos com Cristo, de fazermos ou de transformarmos a nossa existência em cartas vivas do seu Evangelho, ainda que momentaneamente tenhamos que fazer o difícil exercício de adotar um comportamento que ainda esteja um pouco distante da nossa realidade íntima. De modo que, com esse exercício, cada vez mais vamos internalizando esse padrão comportamental, de forma que ele não apenas se expressará em público, mas também na nossa dimensão afetiva, cognitiva, espiritual. Assim, Emmanuel dá sequência nessa mensagem, nos dizendo adaptarmos-nos à disciplina do próprio Espírito, na garantia da felicidade geral, é estabelecer em nós próprios o caminho para o céu que almejamos. Esse mesmo Emmanuel irá nos dizer também que adaptarmos-nos ao Evangelho de nosso Senhor Jesus é descobrirmos um país de extensa territorialidade desconhecida em nossas almas. É nos defrontarmos com regiões desconhecidas em nosso próprio espírito. Talvez poderíamos dizer que hipocrisia real ou verdadeira é agirmos em discordância com o amor. Porque se somos criaturas feitas à imagem e semelhança de um Deus amoroso, sempre que agimos em dissonância a esse divino amor, nós não estamos sendo nós mesmos. Nós estamos sendo uma outra coisa, que não é aquilo para o qual nós fomos criados. Nós estamos sendo outras pessoas, mas não estamos revelando a nossa essência, que é por natureza amorosa. Assim, continua o benfeitor, nos dizendo, porfia, atravesse, na renúncia que eleva e edifica, enobrece e ilumina. Não desdenhes a provação e o trabalho, a abnegação e o suor. E em todas as circunstâncias, recorda sempre que a porta larga é a paixão desregrada do eu, e a porta estreita é sempre o amor intraduzível e incomensurável de Deus. Na dúvida sobre qual comportamento adotar, qual pensamento nutrirmos, qual sentimento alimentarmos, façamos um exercício de silenciando a nossa alma, na intimidade dos nossos corações, percebermos em qual direção ou para qual direção sopram os ventos amorosos de Deus. E assim, ajustando as velas da embarcação do nosso espírito, que possamos navegar ao encontro do nosso Pai Celestial, optando e escolhendo sempre o caminho da porta estreita. Aos companheiros reencarnados e também aqueles desencarnados, pelo carinho da atenção, da indulgência com as nossas limitações e imperfeições, a nossa dificuldade de fala, especialmente hoje, a nossa mais sincera gratidão e o nosso desejo também sincero e intenso de que nosso Senhor Jesus se torne a aspiração mais intensa de todas as nossas almas. Que possamos, encorajados pelo exemplo de Alcione, de Francisco Cândido Xavier, de nossa querida Maria de Magdala, também nos esforçarmos por escolher o caminho da porta estreita. Muita paz a todos.